Silêncio, atenção. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos usar isso como o versículo para a gente iniciar. Eu quero falar de um assunto, meus irmãos, que é um assunto bem interessante, algo que o Senhor falou no meu coração através dessa palavra. Só que eu confesso aos irmãos que nós vamos ficar assim bem no rasinho hoje, tá? Nós não vamos mergulhar muito, porque apesar de estar estudando essa palavra desde quinta-feira, muitas coisas eu não consegui, não tive tempo para copiar hoje. Tinha bastante coisa anotada no computador, mas copiei, só que deu tempo durante o momento de trabalho. Mas é um assunto que ainda está em estudo, para um momento específico que o Senhor já colocou no nosso coração também, mas a gente starta aqui com vocês. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, a Bíblia nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, para a gente reforçar esse versículo na nossa memória. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, o verso 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga assim: sacerdócio real. Sacerdócio real. Muito bem. Podem se assentar, meus irmãos? Esse versículo a gente usou apenas como o versículo para iniciarmos essa meditação, mas irmãos, eu quero basicamente me ater ao que está escrito em Êxodo no capítulo 28, que tem tudo a ver com esse versículo, falando sobre sacerdócio real. E nós vamos falar sobre um detalhe nas vestes dos sacerdotes. Mas por que, irmãos? Nós vamos falar sobre isso. Irmãos, vocês já perceberam que a igreja está cada vez mais silenciosa? Quando eu falo igreja, eu não estou falando especificamente do Jardim Rodrigues, estou falando da igreja como um todo. Os nossos cultos, irmãos, eu me lembro, eu sou daquele tempo em que tive a alegria de pegar esse tempo, né? Em que, mediante a exposição da palavra de Deus, uma simples meditação, uma simples prédica, irmãos, o povo se envolvia na glória e sempre começava assim: glória a Deus, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu já contei para vocês uma experiência, uma vez, uma reunião de ministério lá em São Paulo, numa igreja sede muito grande. Nós estávamos após o almoço, né? Todo mundo devagar, com aquele cansaço peculiar que vem depois do almoço. E na segunda galeria daquele templo, lá no meio, tinha um irmãozinho, lá de cima, ele gritou assim, ó: eita! Ele só falou eita, mas foi um eita tão cheio de unção, que aquele eita veio descendo, irmão, foi invadindo a igreja. Uns começaram a rir, outros começaram a dar glória a Deus, e daqui a pouco o ambiente estava cheio da glória, porque alguém lá no meio disse eita, e a glória de Deus tomou conta. Mas foi um eita de unção, né? Não foi um eita qualquer. Mas por que eu estou abordando esse assunto? Irmãos, nós estamos, a igreja de Cristo, nós crentes estamos ficando muito metódicos, muito silentes, muito cheios de 9 horas, desculpa a terminologia exagerada aqui, mas muito cheio de 9 horas. Hoje nós estamos substituindo o barulho de glória a Deus, aleluia, por aplausos, e não tem nada errado em aplaudir, é bíblico. Mas vocês já perceberam que a maioria das vezes as pessoas aplaudem, mas não abrem os seus lábios? Não abrem os lábios para dizer glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas pastor,
isso? Eu vou te mostrar, irmãos, dentro da palavra de Deus, que a falta de barulho de glória a Deus pode matar. E quem disse isso não foi o homem, quem disse isso foi o próprio Deus. A falta de disposição para dizer glória a Deus pode matar. Eu estou falando de matar espiritualmente, mas pode matar até fisicamente. No texto bíblico, a morte era física. Mas vamos lá. Para a gente entender isso, vamos agora para Êxodo do capítulo 28. Deixa esse texto na memória, sacerdócio real, 1 Pedro 2, verso 9. Vamos para Êxodo, capítulo de número 28. Faz tempo que a gente não transmite o estudo de texto, mas hoje o Senhor disse ao meu coração logo cedo que era para transmitir esta palavra, tanto que nós até avisamos, né? Deus queira que quem precise ouvir, que ouça. Êxodo capítulo 28. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ver os versículos 34 e 35. Antes de você ler, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Surgiu uma lenda por causa de interpretações descuidadas com respeito a esse texto e outros textos bíblicos, mas mais especificamente esse texto. Algumas lendas que surgiram que muita gente prega como verdade. Eu digo aos irmãos, confesso, que lá atrás, na época da minha juventude ministerial, eu também já preguei nesse assunto, até que eu entendi que isso era uma lenda, que isso não é verdade. E que lenda é essa? Quando já ouviram falar da corda amarrando o sacerdote? Todo mundo, né? Irmãos, eu já preguei sobre isso, porque o sacerdote, naquela época eu tinha o veio de pregador itinerante, tinha garganta para isso, que era bem novo, né? O sacerdote, irmãos, ao entrar, só de tentar falar já arranha, né? Ao tentar entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, especificamente no lugar santíssimo onde ele entrava sozinho, tinha que entrar com uma corda amarrada à sua cintura, porque se ele morresse lá dentro, ele não tinha como ninguém tirar, ele tinha que tirar para fora. Irmão, isso é uma mentira, isso é lenda. Isso não está na lei, isso não está em nenhum escrito judaico antigo, não está na Cabalá judaica, não está em nenhuma fonte judaica de conhecimento. Isso surgiu lá para o século 3 ou 4 depois de Cristo, através do expositor da palavra, que lançou isso como uma interpretação e acabou pegando, mas não é verdade. Mesmo porque o sacerdote, irmãos, ele não poderia entrar no lugar santíssimo sem antes oferecer sacrifício por ele e pelo povo. O próprio Deus falou, antes de você entrar no lugar santíssimo, oferece sacrifício pelo povo e por ti mesmo. Para quê? Para que não morra. Então o sacerdote não entrava lá de qualquer jeito mesmo. Agora, vamos lá. Tendo dito isso, vamos ler Êxodo capítulo 28, versículos 34 e 35. Quem achou, pode ler com voz de trovão. Desculpa, verso 33 antes. E as suas bordas fará romanos e panos azuis, e de púrpura, e de carmesim, e ao redor das suas bordas, a campanha de ouro, no meio delas e ao redor. 34. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. Agora, olha o versículo 35, crente. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sônido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair. Agora para quê? Para que não morra. Para quê? Para que não morra. Aí alguém diz, interpreta esse texto errado e diz, se o sonido, se ele entrasse e ficasse em silêncio, as pessoas saberiam que ele morreu lá dentro. Não, irmão, está errado isso aí. Não é isso que a Bíblia está falando. O Senhor está dizendo, olha, quando você, sacerdote, entrar no lugar santo e também no lugar santíssimo para ministrar, você tem que ter essas romãs, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, bem basicamente hoje, e os sinetes de ouro em volta do manto do éfode. Procurei, manto do éfode. E para que tinha que ter esse barulhinho, irmãos? O próprio Deus está falando. Quando você ministrar, tem que ter esse barulho. Para quê? Para que você não morra. Quem está entendendo?
Irmãos, é claro que eu estou indo direto ao ponto aqui, e fica difícil para dar um tchan aqui, mas o importante é isso. O importante é você entender o que o Senhor tem falado no meu coração através dessa palavra. Irmãos, o barulho na ministração, quando eu falo barulho, não é o barulho inconsequente, o barulho infantil, o barulho recheado de mimimi, não, é o barulho de glorificação, o barulho inteligente, o barulho racional. A Bíblia fala sobre culto racional. E todo crente, quando se apresenta diante de Deus, irmãos, está correndo um perigo grande dele. Por quê? Porque ele não entende que ele não pode chegar simplesmente no templo. Na verdade, não é só no templo. Quando ele se apresenta para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor, aonde ele estiver, ele não pode estar calado. As sinetas de ouro têm que estar balançando. Se tem movimento, as sinetas vão, os sininhos vão balançar e vai ter som. O que a Bíblia está dizendo? O próprio Deus falou: quando você for ministrar, tem que ter som nesse negócio, para que você não morra. Irmãos, e nós também, a igreja de Cristo está passando por um perigo muito grande. Por quê? Nós vamos ler versículos, vamos discutir aqui. A igreja de Cristo está passando por um perigo espiritual muito grande, porque a igreja está calada, o povo está quieto, o povo está com a boca fechada. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa: não é para ter. Eu pessoalmente fico extremamente irritado quando o pregador começa a pregar e fica forçando aquele negócio da glória. Abre essa boca e dá glória. Eu acho isso horroroso, irmão. Não pode fazer isso, na minha cabeça não pode. Porque a igreja tem que ter consciência. Eu não preciso que ninguém diga para mim glorifique, porque o próprio Deus falou: olha, se você vai ministrar, tem que ter barulho em você. Então, se nós chegamos diante do Senhor, a gente tem que chegar pronto. Irmãos, a gente chega arrebentado pelo cansaço, pela preocupação, pelas vicissitudes da vida, um monte de problema. Mas a gente chega diante de Deus, tem que chegar com a consciência: eu vou lá para dizer que Ele é grande. Eu vou lá para dizer que Ele é santo. E às vezes a mão pesa, o braço pesa, o peito dói, mas você tem que levantar sua mão e dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Você está vivo? Se você está vivo, tem que haver som na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Diga amém. Vamos ler alguns versículos para depois a gente falar sobre as vestes do sacerdote, para os irmãos entenderem. Achou o manto do éfode? Achou as sinetinhas? Isso. Olha só, irmãos, essa não é a melhor imagem? Procura uma. Essa daí serve. Essa daqui é que eu sou baixinho, é uma prova, né? O manto do éfode, irmãos, é esse azul, tá? Que ficava debaixo do éfode. E aqui estão, ó, essas azulzinhas aqui são as romãs, que é o fruto, né? E esses amarelinhos seriam as sinetas. É em volta, tá? É na frente, do lado e atrás. Tinha que ser em toda a orla do manto do éfode. Agora imagine, irmãos, a romã representa fruto do Espírito. Tem toda a profundidade disso aí. Se a gente for estudar a romã, irmãos, tem tanta simbologia disso que é maravilhoso. Mas agora falando sobre os sinos, quando o sacerdote mexendo com aquele monte de sininho na base dessa vestimenta, ele mexia, havia som. Seria acender o incensário, seria colocar o incenso sobre o altar de incenso, seria para o lugar santíssimo, ministrar lá no dia da expiação. Um passo que ele desse, um movimento que ele fizesse, aquelas sinetas balançavam e tinha som. E o Senhor está dizendo: eu quero esse som, para que você não morra. Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: ó, tem que ter barulho na sua vida. Vocês estão entendendo isso aí, irmão? Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Vamos lá. Isaías 62, versos 6 e 7. Alguém já bota na agulha aí, Salmo 29 e o verso 9. Isaías 62, versos 6 e 7. Isso! É barulho de dentro para fora. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, os guardas e Isaías 62, né? Isso, 6 e 7. 6 e 7, é o meu texto? Isso, pode ir. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, e todo o dia e toda a noite não calarão, ó vós que fazeis menção do Senhor,
não haja silêncio em vós. Opa! O que está escrito aí, né, pastor Anderson? Não haja silêncio em vós. Vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Irmão, ser crente em Jesus é ser chamado por um mistério muito profundo. E muita gente não está entendendo esse negócio. Tem gente que chega na igreja, irmão, tem gente que não lembra de Deus a semana toda, mas quando chega no templo, né, que a igreja somos nós, quando chega no templo, às vezes a pessoa senta lá e fica só observando. Aí dá 5, 7, 6, 8, 10 vezes no culto, e vai lá fora, e volta, e vai lá fora, e fica olhando da janela, e não sei o que, não estou mandando direto para ninguém, estou falando que nós vemos isso aqui, né? Mas eu já vi gente falando bobagem, inclusive, em outros tempos por aí, que em vez de estar prestando atenção na palavra, prestando atenção no que Deus está fazendo, está reclamando do som da orquestra, está reclamando do político que foi visitar o culto, está reclamando não sei do que, e quando não é esse o barulho que a gente tem que produzir. O barulho é, se eu vou ministrar, eu tenho que abrir minha boca, como diz o pastor Elias, de dentro para fora, e dizer, só o Senhor é Deus. Oi, pode ler. Nem estejais em silêncio, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Meu Deus. Irmãos, vocês estão entendendo o que Deus requer de nós? O quanto isso é importante? Eita glória! É isso aí. Irmãos, às vezes parece que a gente está forçando a barra, mas é o que a Bíblia está ensinando. Tem que ter som na vida da gente. E não é só no templo, viu, irmãos? Isso não é só no templo. Eu tenho um costume, todas as vezes que eu desço do ônibus, e hoje eu vou dizer uma coisa, hoje eu vou passar uma prova naquele ônibus. Meu Deus do céu. Irmãos, pensa num BRT, um D200 lotado, irmão. Eu já peguei aquele ônibus lotado, mas que nem estava hoje, a gente estava tudo assim, sabe? E você tem que vigiar, né? Porque você bate a bolsa na perna de uma pessoa, a pessoa já olha encarado para você. Aí você tem que ficar tudo torto assim, segurar a bolsa, e eu segurando a bolsa, segurando o negócio ali, começa a doer o braço e tal, e vigiando, olha para cima, olha para baixo, para não olhar o bolso de ninguém, porque senão a pessoa já pode interpretar mal também. Fecha o olho, fica em oração, daí da tontura, e aquela prova, aquele negócio todo. Mas vencemos, chegou lá no Campolim, chegamos, descemos, eu mais algumas meninas que trabalham no mesmo prédio, estavam ali dentro do ônibus também, desceu todo mundo dizendo que alívio, graças a Deus. Só que quando alguém estava falando que alívio, a hora que eu pisei na calçada do prédio, como eu faço todo dia, eu disse o seguinte: graças te dou, meu Senhor, por estar aqui mais uma vez. Parece que não é nada, mas isso faz diferença, pastor Marcelo, faz diferença, pastor Elias, faz diferença, irmão, sabe por quê? Irmã Graça, quanto tempo que eu não minha irmã, que alegria ver você aqui, tá tudo bem? E o irmão Messias, tá bom? Maravilha. Irmãos, olha só, lá no seu serviço, abre sua boca para dizer, só o Senhor é Deus. Eu me lembro quando eu estava trabalhando no restaurante lá em cima, lá naquele lugar que vocês não sabem, não gosto de ficar falando para não parecer que a gente está ostentando, né? O clima pesado, mas aquele clima ruim, o Senhor me deu uma estratégia. O Senhor falou o seguinte: anda para cima e para baixo desse lugar de trabalho aqui, recitando um salmo. E eu comecei a fazer isso. Antes de abrir, as portas se abrirem e o povo vão entrar naquele restaurante, eu andava para um lado do outro dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos. Irmãos, o ambiente foi mudando. Irmãos, a gente trabalhava com umas facas desse tamanho assim, só lâmina desse tamanho, tudo afiada. Afiada, você passava numa folha de papel assim, você passava assim, a folha é uma coisa tremenda. Tanto que eu dei um time desse dedo aqui que chegou a aparecer o osso, né? Quando eu estava perto de ir embora. E os cabras lá, irmãos, endemoniados, ficavam bravos um com o outro. Falei, meu Deus do céu, todo mundo com essas facas na mão. Um dia um pega uma faca dessa, vai arrancar o pescoço do outro. Aí eu falei, não enquanto eu estiver aqui, o Senhor é meu pastor. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Faz barulho, cara. Lá dentro da sua casa, faça barulho. Barulho santo. Mas vamos lá. Salmo 29, verso 9. A voz do Senhor faz partir as servas. Maria. Parir as servas. Desnuda as prenhas. Isso. Prenhas, né? Isso. E no templo cada um diz. Faz o quê? Glória. E no seu tempo cada um, ele
tradução diz assim: e no seu templo todos dizem glória. Irmãos, tudo é costume. A gente precisa se acostumar a glorificar Deus. Ah, pastor, mas se eu não sentir, eu não glorifico. Então você está entendendo tudo errado. Fé não é sensação. Fé é atitude. Fé é ação. Fé não é emocionalismo, irmão. Ah, se eu não sentir a presença de Deus, Senhor, eu quero sentir. Eu quero sentir, Senhor. Se eu não sentir, eu não vou dar glória. E o Senhor vai falar: não vou, você vai sentir nada. Cabra ruim. Você precisa aprender a glorificar sem sentir. E é esse que é o detalhe, irmão. Não haja silêncio em vós. É claro, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aplicação que eu estou trazendo dessa palavra é uma aplicação muito simples, básica. Considerando lá a torrente das águas purificadoras, nós estamos hoje com a água aqui, ó, bem aqui no ossinho da canela, está bem lá embaixo. E nós não vamos mergulhar muito não. Mas nós precisamos absorver essa verdade ainda que aparentemente tão simplória, que nós temos que ter palavra de glorificação na nossa boca. Porque quando a gente fica bravo, irmão, tem uns que o pastor Elias tem uns que quando fica bravo, meu Senhor, meu Jesus, os anjos saem de perto na hora. Lá na rua de casa tinha uma vizinha que ela parava o povo na rua: você precisa de Jesus, você precisa de Jesus para ir para o céu. Mas irmãos, quando a mulher estampava brigar com o marido dentro de casa, o Elian está aí de prova, está ali, está aí de prova. Irmãos, a vaza de Jeová, eu preciso vigiar, a vaza de Jeová falava umas palavrinhas que só misericórdia, né? Vamos vigiar, né? Porque senão vai ter alguém. Vigia, crente, fala coisa boa. Salmo 29, janeiro. Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor. Salmo 100 e o verso 2. Pode ler, o 1 e o 2, pode ler. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com o quê? Júbilo. Alegria, júbilo. Ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aí eu me lembro do Senhor dizendo em certo lugar: eu não tive cuidado de marcar, ninguém aparece diante de mim de mãos vazias. É claro que está falando de oferta mesmo. Mas irmãos, nesse contexto aqui, nós podemos aplicar esse versículo também, ó. Apresentem-se a Ele com cântico. Ô crente, quando você vem para o culto, o que você traz para Deus? Pastor, mas o senhor não me dá oportunidade? Eu orei, eu jejuei e falei: Jesus, toca naquele coração duro daquele pastor para me chamar. E o senhor nunca me chama. O senhor quer que eu entregue alguma coisa? Irmão, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando para você ser adorador quando alguém te chama para você vir no púlpito. E eu aprendi isso vivendo isso, viu, irmãos? Eu aprendi isso vivendo isso. Aliás, aprendi não. Retiro essa palavra. Eu comecei a aprender. Porque enquanto Jesus não voltar, eu ainda vou estar sempre aprendendo. Eu comecei a aprender isso vivendo essa experiência do meu pastor, que me chamava para tudo da igreja. Quando precisava se ausentar, até estudo bíblico para me chamar. Uma época veio um rapaz, aceitou Jesus, se tornou uma bênção lá, e o pastor parece que esqueceu de mim. Irmãos, era novinho, inexperiente, e o Jesus queria me ensinar, fiquei todo magoadinho, né? Todo. Pastor, não lembra de mim, porque também não vou mais na igreja. Fiquei 2 semanas sem, aguentei ficar 2 semanas. Terceira semana não aguentava mais. Fui para a igreja bravo, já contei essa experiência muitas vezes com os irmãos. E eu me lembro do pastor, quando eu cheguei na igreja, ele olhou para mim, tinha um cacuete, né, uma mania, de ficar fazendo assim, talvez até esteja vendo a gente, um homem de Deus tremendo. E pastor Julinho, pastor Júlio César, pastora Zélia, e ele olhou para mim, eu estava lá em cantinho, ele olhando, fez assim, fez um bicão, né, tinha uma mania de fazer um bicão. Tipo assim, depois do culto, vamos falar, falei: pois vem que tu vai ouvir. Terminou o culto, irmãos, eu peguei meu violãozinho, apoiei no pé assim, coloquei o braço em cima e fiquei esperando. Lá, mas ardendo em raiva, porque eu queria soltar, como diz o ditado, eu queria soltar tudo que eu tinha, soltar o verbo.
Ele conversou com um, conversou com outro, conversou e eu fui ficando mais bravo. Conversou, depois ele veio pro meu lado, veio mexendo a gravata. Ah, falei, vai ser agora que eu vou acabar com esse homem. Meu Deus, que falta de temor a Deus. Irmãos, ele parou bem diante de mim e falou assim: Marquinhos, Deus me deu uma visão. Eu vi um grande cenáculo. Esse cenáculo tinha um teto muito pesado. E esse teto era sustentado por várias colunas. Algumas estavam de pé sustentando o teto, outras estavam caídas. Aí ele parou, mexeu a gravata, olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim: Marquinhos, que tipo de coluna você é? Virou as costas e foi embora. Irmãos, até hoje me dói a garganta quando eu lembro daquela experiência. Foi o que eu senti na hora. Foi como se o Espírito de Deus fosse lá dentro do meu coração, pastor, arrancasse aquela raiva toda, tirasse fora e falasse: cria temor, rapaz. A lágrima me encheu o olho, eu fiquei paralisado ali. Ele foi embora, conversando com os irmãos, eu fiquei paralisado uns minutos com o violão aqui, preso aqui no prato. Quando eu consegui alguma força, eu peguei o violãozinho e saí devagarzinho. E a lágrima foi descendo crente no rosto. E eu falei: nunca mais eu saio da minha posição. E se não me derem a oportunidade, quando eu tiver que falar alguma coisa, eu peço para falar, ou eu peço para cantar, mas nunca mais eu faço isso. Irmãos, até hoje nunca mais me faltou oportunidade. Mas o Senhor tem dito para mim: Marcos, muitas vezes ainda está faltando barulho de glória a Deus nas suas ministrações. Aleluia. Tem que ter mais barulho. Oi? Pode ler, pastor, pode ler, lê para nós, por favor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Abrir a boca, eu me lembro da primeira vez que eu li esse versículo, eu falei: como que é isso, hein? Abrir a boca só? Não é só abrir a boca. Isso quer dizer ter disposição, né? Abrir a boca é ter disposição. Senhor, estou aqui e vou dar glória ao teu nome. Deus vai começar a fazer coisas gloriosas para mim. Onde nós paramos aí? Salmo 100, verso 12. Salmo 149, verso 6. Meu Deus, o tempo foi embora. Oh, Jesus. Salmo 149, verso 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Pastor Lance, vai, lê de novo, faz favor. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Glória. Estão entendendo aí, irmãos? Estejam na sua garganta. Ou seja, a minha vida, a sua vida tem que estar preenchida com louvor. Louvor a Deus. O tempo, estejam. A palavra aí está mostrando uma atitude contínua. Estejam. Em todo tempo tem que ter o quê? Louvor na garganta. Mas não é qualquer louvor. Os altos louvores de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Eu só tenho mais 10 minutos. Eu parei na introdução aqui, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Irmãos, falando sobre as vestes sacerdotais. Como eram as vestes sacerdotais? Ela tinha várias peças. Se você ler Êxodo no capítulo 28, e aqui nós vamos ficar bem na superfície, tá? Mas vamos lá. Se você ler Êxodo no capítulo 28, do versículo 1 até o final, você vai ver todas as peças desse uniforme, né? Dessa veste que o próprio Deus determinou. E é claro que se a gente for falar de tipologia bíblica, todas essas peças apontam para Jesus, tem um significado, apontam para a pessoa de Jesus Cristo de alguma maneira. Contudo, nós vamos fazer uma aplicação bem mais simplória nessa noite, trazendo essas qualidades para a vida do cristão, porque nós somos imitadores de Cristo. Quem entendeu, diga amém? Amém. Irmãos, no final do capítulo, se eu não me engano é verso 42, não tenho certeza agora, porque eu não cuidei de marcar aqui. A Bíblia vai falar da primeira parte da vestimenta, que eram calções de linho. Sobre a pele nua do sacerdote, irmãos, a primeira coisa que ele colocaria eram calções de linho. Confirma aí se é o verso 42. Que é da cintura, olha só, irmãos, 42, né? Esses calções de linho não era de qualquer jeito, tá? Não era um calção feito de qualquer maneira. O próprio Deus falou, tem que ir da cintura até a coxa. Vocês estão entendendo isso? Da cintura até a coxa. Primeira coisa,
calção de linho. Pode ler para nós, versículo 42. Fazem também calções de linho para cobrirem a carne nua, e serão dos lombos até as conchas. Do lombo até a coxa. Quem entendeu, diga amém? Amém. Antes da gente falar um pouquinho sobre o linho, deixa eu falar sobre a segunda veste, segunda vestimenta. Primeiro os calções de linho. Diga assim, calções de linho. Calções de linho. Depois, sobre esses calções de linho, irmãos, viria a túnica. A túnica é uma peça com mangas, né? Uma peça inteira, que ia aqui do pescoço até os pés, e que tinha manga. E era feito também de linho finíssimo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Muito bem. Depois você lê Êxodo 28, você vai ter todas as especificações para você confirmar, né? Agora, irmãos, por que o linho? Eita, meu Deus. Você sabe que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? E eu vou dar deixa eu ver se eu marquei aqui, né, Jesus? Ô Senhor. Marquei, graças a Deus. Por que Deus especificou o linho? Porque eles apontam para a justiça de Cristo. E nós vamos ver a confirmação bíblica disso. Mas tinha uma razão também, irmãos, uma razão, vamos dizer assim, natural, para que Deus exigisse o linho. Vamos ver a explicação disso. Ezequiel capítulo 44, verso 18. Ezequiel capítulo 44, verso 18. Lomos de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Olha a preocupação de Deus, irmãos. Não vão se cingir, ou seja, se vestir, de modo que lhes venha suor. E esse versículo aqui tem uma profundidade muito grande. Fala sobre a mistura de lã e linho, que não pode acontecer, né? A lã é boa, o linho é bom, mas Deus não permitia a mistura, né? Usar roupa de lã e de linho, porque isso ia causar suor, né? Agora, por que especificamente as roupas de linho? Para evitar o suor. Agora deixa eu falar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os linhos representam a justiça dos santos. Antes da gente chegar no manto do éfode, que é só a terceira parte da vestimenta, né? Depois vem o éfode, depois o peitoral, depois a mitra com a coroa de ouro e etc, né? Mas nós não vamos ter tempo de falar por isso hoje. Olha só algumas coisas que eu quero que o linho nos mostre, irmãos. O linho, ele tem uma respirabilidade e uma regulação térmica muito grande. Como assim respirabilidade? Se você usar uma roupa de linho, como o sacerdote usava os calções e depois a túnica, esse tecido, irmãos, finíssimo, feito de linho finíssimo, não permitiria que o seu corpo aquecesse a ponto de suar. Vocês estão entendendo isso? E isso também, o linho também tem uma regulação térmica. Como assim regulação térmica? Se o tempo está muito quente, ele não permite que seu corpo sobreaqueça. Se o tempo estiver muito clima, né, na verdade, estiver muito frio, o linho não permite que o calor que o seu corpo está soltando, né, emitindo, se disperse rapidamente. Ou seja, então ele tem essa regulação térmica, um tecido dentro da obra de Deus na natureza que faz essas duas características. Isso está tudo dentro de qualquer especificação científica, tá? Vocês podem pesquisar depois. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. Agora olha só, além disso, o linho tem uma grande absorção de umidade. Até 20% do seu peso, do peso do tecido, né, da peça, ele é capaz de absorver do suor, da água que o corpo produz, né? E sem parecer úmido. Ou seja, você usa uma camisa, você vai fazer um exercício, você usa uma camisa de lã, uma camiseta de lã, ou de, sei lá, de qualquer outra coisa, fala o tecido aí. Algodão, né? Daqui a pouquinho, para quem gosta de fazer exercício, gosta até, né? Que é suor, só ficar aquela marca assim, só para dizer, estou fazendo exercício. Mas Deus falava, eu não quero isso, quando estiver ministrando, não é para aparecer nada que diga respeito a você. Então você vai usar linho para o seu corpo não aquecer demais, para você não suar, porque parece até exagero, pastor Marcelo, pastor Nando, pastor Daniel, pastor Elias. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: eu não quero ninguém cheirando a si próprio diante de mim. Eu quero que quem esteja ministrando esteja cheirando a minha glória. Está entendendo isso, irmão? Eita, Jeová! Ele que não dá tempo da gente mergulhar nesse negócio aqui hoje. Oi? Até porque também estava no deserto, né? Imagina só
situação. Meu Jesus, mexendo com o churrasco o dia inteiro no deserto. Vamos lá. Irmãos, o linho, ele também é hipoalergênico. Como assim? Ele evita alergias e é suave para a pele. Ele tem muita durabilidade, é um tecido que dura muito, não se estraga. Tudo isso tem a ver com o espiritual que nós já vamos falar. Ele tem sustentabilidade, aí já entra dentro da questão de produção e etc. Irmãos, o vinho, meu Jesus, o linho, ele também atua na prevenção de odores. Como assim? Ele é naturalmente antibacteriano, ou seja, aquele monte de bactérias que existe no corpo humano, irmãos, não conseguem se proliferar na presença do linho. Vocês estão entendendo isso? Pastor, mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Calma, crente, vamos falar, aguenta um pouquinho. Além do que, o linho imprime na vida de quem usa, né, no corpo, estilo e elegância. Agora, vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Agora o negócio vai ficar bom. Capítulo 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Opa. O linho fino são o quê? A justiça dos santos. A justiça de quem? Dos santos. Irmãos, eu já falei aqui uma centena de vezes para vocês, nesses quase 5 anos. O que é praticar justiça que vem pela fé? Vai lá, pastor Diana. Oi? Quase isso, alguém? Qual que é a pergunta? O que é praticar justiça que vem pela fé? E não que é justo. A palavra praticar justiça, irmãos, quer dizer o seguinte: dar a outrem aquilo que lhe é de direito. E a nossa justiça não pode ser baseada na humanidade, mas na fé. Certo? Justiça que vem pela fé. Por exemplo, Daniel está lá atrás. Ele tem direito de que eu olhe para ele e falo: Daniel, a paz do Senhor Jesus? Tem esse direito? Sim. Tem. Se eu não faço isso, eu estou praticando justiça ou injustiça? Injustiça. Agora, por que eu estou falando isso? Irmãos, antes de eu colocar a próxima peça, que é o manto do éfode, que vai ter as romãs e os sininhos, eu tenho que ter sobre mim a veste feita com justiça. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Crentes que praticam injustiça pode parecer o crente quanto for, pode dar carteirada, pode profetizar, pode fazer acontecer, pode pregar, pode cantar, pode ser presidente de campo, pode dirigir, pode ser missionário, pregador famoso, pregador de Gideões, mas se ele não estiver vivendo uma vida cujas vestimentas representem justiça pela fé, ele não tem como ir para a próxima etapa, que é o manto do éfode. Ou seja, como é que eu vou dar glória a Deus se eu sou injusto? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Como é que eu vou dar glória a Deus se eu não respeito o teu direito, se eu não respeito a tua vida? Como é que eu vou dar glória a Deus? Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas se você discordar, você tem que expor argumento bíblico. Porque senão você vai estar praticando injustiça. Por quê? Porque eu não estou falando isso daqui sem ter orado a Deus, buscado e gasto um bocado de tempo. Hoje, irmãos, eu tomei algum tempo no meu serviço lá para poder falar. Jesus já é quarto, Senhor, tem que falar para o povo. Tem jeito de ficar só escrevendo o código aqui de noite e ir lá enrolar o povo, não. Tem que falar a palavra. Glória a Deus. E você tem a obrigação, crente, de pegar tudo que eu estou falando agora e ir para casa e falar: deixa eu ver se o pastor Marcos ensinou direitinho. Vamos ver na Bíblia. Vai ver na Bíblia, crente. E vai dando glória. Se não tiver barulho, é perigoso você morrer. E eu também. Eita, deu até sono em alguém. Glória a Jesus. Vamos terminar, irmãos. Não tem mais tempo nenhum, viu, Jesus? Deixa eu ver. Nós lemos já, né? Apocalipse 19, verso 8, né? Então, olha só, irmãos. Agora, só para a gente fechar, porque ainda não dá mais tempo. Depois de colocar os calções de linho, depois de colocar a túnica de linho, vem até as mangas, aqui até o pulso, aí nós vamos colocar, o sacerdote colocaria, né? Um pano totalmente azul. O azul fala da natureza divina de Cristo,
fala da nossa conexão com o que é celestial, com o que é espiritual. Então, irmãos, para ter sobre nós essa conexão com o que é espiritual, com a presença de Deus, primeiro precisa ter a minha nudez coberta com a justiça, todo o meu corpo coberto com a justiça. Aí depois vem o manto do éfode, o azul, que é totalmente azul. E agora sim, para a gente fechar, como a gente começou, nesse manto do éfode tinha os sinos e as romãs. Não vai dar tempo de eu falar das romãs. Só para a gente fechar, deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, qual é o melhor material para a gente construir sino? Metal. Qual metal? Ouro. Negativo. Não, é latão, né? Bronze. O bronze é o melhor material para se criar, construir sinos. Por quê, irmãos? Quando você constrói um sino com bronze, o bronze ele tem bastante elasticidade. O que isso quer dizer? Quando você bate a campana, né? A campana do sino dentro do sino de bronze, por causa da elasticidade daquele metal, ele vai vibrar bastante tempo. Vai ter um som claro, um som límpido e um som duradouro. Não é o caso do ouro, tá, irmãos? O ouro, ele não tem elasticidade, o material tem pouca elasticidade, quer dizer que você cria um sino de ouro, você bate, o som vai acabar bem mais rápido, escuta isso, o som acaba bem mais rápido, e o som é mais fechado, mais opaco, não tem muito brilho, vocês estão entendendo isso? Não é aquele som aberto, estridente do bronze, é um som, vamos dizer assim, mais fechado e que dura menos. Mas então por que o Senhor falou, irmãos, que queria sinetas de ouro e não de bronze? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o ouro representa a própria glória. A própria glória de Deus. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: eu não quero que você ofereça fogo estranho. O que parece ser bom para o mundo, será bom para o mundo. Mas para o relacionamento com Deus, eu quero que você ofereça sempre o melhor. Só que tem uma coisa: se é feito de ouro, você tem que se movimentar bastante, porque se você se movimenta pouco, o som acaba rápido. Está entendendo isso? Se movimenta, faz barulho, crente. Ou seja, teu glória a Deus, está cansada, a dor está apertando o coração, peito. Ah, Senhor, eu quero ir para cá assistir uma bobagem lá na Netflix. Aí o Senhor está falando: não, aproveita esse momento e dá mais um glória. Dá mais um glória. Dá mais um glória. E a Bíblia diz assim, ó: Deus habita no meio dos louvores. O crente está balançando os pés, a sineta está dando barulho. Ele está, essa é a Maria, esse é ali. Eita glória! E o Senhor começa a entrar com providência, começa a mexer. Estejam em vossas gargantas os altos louvores de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos embora para casa. Guarda essa palavra no seu coração. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos que estão assistindo aí. Se puder, compartilha, manda essa mensagem para frente. Jesus está vindo e não é tempo da gente perder tempo. Vamos compartilhar. Aproveita Facebook, YouTube, WhatsApp e manda mensagem para frente, gente. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Mateus 22:32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E se tem vida, tem movimento. Se tem movimento, tem que ter o que mais? Barulho. Vocês que estão ouvindo essa palavra, a partir de agora eu vou cobrar vocês dos cultos. Cadê a glória, crente? De vocês eu posso. Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus e vamos embora para casa. Pastor Elias, faça a oração. O pastor Daniel da bênção apostólica. Eterno e maravilhoso Deus, nós te louvamos.